Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, bem-vindos. Estamos no mistério da redenção. Essa homilia chega até você e o que eu te peço? Se inscreva no canal, deixe o seu gostei, compartilhe pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelas suas redes sociais esta homilia. O Evangelho nessa quarta-feira, São Mateus, capítulo 13, de 44 a 46. Naquele tempo disse Jesus à multidão: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria ele vai, ele vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu confesso a vocês que esse é um dos evangelhos mais belos que eu entendo, que eu gosto. Porque Jesus ele compara, usando uma parábola novamente, o reino dos céus como um tesouro escondido. Primeiro, se é um tesouro escondido, eu preciso encontrá-lo. E para encontrar um tesouro escondido não é fácil. E às vezes a gente pensa que para encontrar as coisas de Deus, o reino de Deus, as coisas que dizem respeito ao Senhor, isso aqui é muito tranquilo, é muito fácil. Não é. Exige esforço, exige luta, exige força de vontade, exige empenho. A gente precisa buscar de todo o coração para poder encontrar onde é que está esse tesouro. Mas quando eu encontro esse tesouro, o que acontece? Eu vendo tudo que eu tenho, eu compro aquele campo onde está o tesouro. Por quê? Entenda o movimento das palavras de Jesus. Porque tudo o que ficou para trás perdeu o valor. Tudo o que ficou para trás se tornou quase que insignificante diante do valor que tem o reino de Deus, que é um tesouro. Muitas vezes, antes de encontrar aquele tesouro, eu pensava que o que tinha de valor eram as coisas do mundo. Era o dinheiro, era o prazer, eram bens materiais, eram pessoas, eram prestígios, status e essas coisas eram todas. Muitas vezes nós vivemos essa experiência, mas não. Eu vou entendendo que o verdadeiro tesouro é Cristo, o verdadeiro tesouro é a igreja, o verdadeiro tesouro são as coisas que dizem respeito a Deus. Todo o resto não tem valor diante do valor da grandeza que é justamente o reino de Deus, as coisas de Deus. E nós precisamos sim, meus irmãos e minhas irmãs, fazer esse movimento na nossa vida onde nós vamos cada vez mais compreendendo que o verdadeiro valor é isso, é o tesouro que é Jesus, é a palavra dele, é a Eucaristia, são os sacramentos, é a vida em comunidade, é o Espírito Santo que nos é dado, é a presença de Maria Santíssima na nossa vida, é o nosso anjo da guarda, é viver a minha experiência de comunidade, o meu ser igreja. Isso é o verdadeiro tesouro que enche a nossa vida de valor. O resto é resto. O resto não tem valor como tem valor as coisas do meu Deus, do meu Senhor. Então hoje nós queremos, acima de tudo, abrir o nosso coração para quê? Para acolhermos o verdadeiro tesouro que é Cristo. E se eu encontro esse verdadeiro tesouro, tudo que anteriormente parecia ter valor, passa a ter um valor relativo, porque o verdadeiro valor é Deus, é o Senhor, é Cristo, e o resto deve ser olhado a partir do Senhor Jesus. Em primeiro lugar, Cristo. Em primeiro lugar, o amor a esse reino, a esse tesouro, e as outras coisas eu vou buscando consequentemente na minha vida, na minha caminhada. Então, meus irmãos, façamos o caminho de encontrar o tesouro.
Uma vez encontrando esse tesouro, não tenha medo de vender tudo, de deixar tudo para trás para poder comprar. Comprar entre aspas, adquirir, viver o reino de Deus, que é aquilo tudo que Jesus ele tem sonhado e ele tem preparado para cada um de nós. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até amanhã, se Deus quiser.